Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal. E galera, essa análise novamente vai ser especial aqui no XAUSD, dando sequência aí nas nossas análises. E para quem não viu a sequência que eu postei na semana passada aqui do XAUSD, eu vou estar deixando o card aqui em cima para vocês acessarem aí aos vídeos, para vocês acompanharem qual é a linha de raciocínio profissional que os traders seguem para conseguir entender a direção do mercado. Então vocês vão poder acompanhar aí nessa maratona de 3 vídeos qual era a minha linha de pensamento e como que eu sabia que a tendência ia ser de alta, e eu comentei sobre isso em todos os vídeos, fiz as marcações, então realmente aí ficou bem bacana, tá bom, pessoal? Não deixem de assistir, porque com certeza vai agregar muito aí para vocês. Então, bora para análise. Galera, já estamos aqui no gráfico semanal. Eu já não me impressiono mais, né, pessoal? Porque eu já tinha falado, inclusive, já na semana passada, que a tendência era de alta, força compradora, não era momento para venda. Então, a vela verde aqui simplesmente está demonstrando tudo aquilo que eu já havia analisado e que eu havia comentado aqui no canal. Então, pessoal, isso é uma análise profissional. É quando a gente entende a direção do mercado, qual é a força naquela semana, naquele momento, e a gente consegue aí interpretar a direção do gráfico aqui diretamente na análise gráfica raiz, que é a maneira com que eu trabalho, a maneira com que eu faço aí as minhas marcações e também monto a minha linha de raciocínio. Então, para começar, eu já vou trazer aqui as marcações já conhecidas aqui do XAUSD, as marcações da técnica FiMate, as marcações que o Marcelo Ferreira criou anos atrás e que vem dado certo aí aqui no XAUSD. Então, eu não vejo motivos para vocês mudarem essa marcação. Para quem quiser realizar um novo estudo, é claro, pode ficar à vontade, vai funcionar também, mas eu trabalho aqui da maneira tradicional mesmo, utilizando essa marcação, porque ela dá muito certo aqui no gráfico semanal. E um detalhe importante que quero falar para vocês, enquanto eu vou marcando aqui, é que essa marcação, pessoal, por mais que ela já seja conhecida, né, seja uma marcação aí que foi desenvolvida, criada pelo Marcelo, isso não significa, pessoal, que o jogo tá ganho. Fazer essas marcações aqui, elas garantem uma análise semanal, uma análise direcional do mercado. Mas o ponto de entrada, quem vai apertar o botão lá no gráfico menor são vocês. Então, saber direcionar aqui as linhas do Equador, os pontos de retorno, pontos de rompimento aqui do gráfico semanal, é claro que é muito importante, mas isso não garante vitória, tá, pessoal? Então, vocês precisam também focar muito na análise de vocês lá no gráfico micro, o momento de entrar, qual dia vocês vão realizar a operação de vocês, é uma segunda-feira, é uma sexta-feira, final de semana, já não adianta mais, tá, pessoal? Então, prestem atenção nisso, tá? Marcação do gráfico macro, ela é auxiliar, ela não garante vitória no gráfico menor, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Já realizei aqui a marcação do canal principal, aqui em cima nós temos o 1876, lá embaixo nós temos aqui o 1762, isso aqui traz então a expansão principal aqui do XAUSD. Vou projetar para cima até chegar no preço. Na medida em que o gráfico vai avançando, o nosso percurso aqui com os canais ele vai se estendendo. Então, olha só, terceiro canal, ainda não cheguei no preço, vou marcar aqui o quarto canal, exatamente o canal que traz aí as linhas do Equador, onde a gente tem as máximas da expansão. Projeto mais uma para cima, nós temos ali então o ponto de resistência aqui, ó, sendo rompido, né? Já foi rompido aí nessa sexta-feira, então olha só, vou entrar aqui no M15 só para a gente ver, olha lá, certinho, tá? Ele rompe, bate ali para fazer o pullback e já estava dando sequência ali, rompendo o último topo.
mas tivemos aí o fechamento do mercado, então agora precisamos aguardar a abertura para a próxima semana para a gente conseguir acompanhar aí os pontos de entrada e ver qual vai ser o direcionamento do mercado. Esse direcionamento eu já vou trazer aqui para vocês nessa análise, trazendo aí alguns insights muito interessantes. Então, vamos voltar aqui para o gráfico semanal, que agora nós precisamos expandir mais um canal, como já houve ali o rompimento, então nós precisamos expandir mais um canal para seguir na mesma linha de raciocínio. Então, agora sim, o preço está dentro desse canal aqui, ó, tá? Então, isso é muito importante. Só que, claro, que nós não precisamos trabalhar com o canal inteiro, até porque o rompimento recém aconteceu e o preço tá lá embaixo. Então, vamos começar fazendo aqui as famosas fatiadas, né, aqui no gráfico semanal. Marquei os 50% exatamente aqui no 23,75. Posso fatiar mais uma, então vamos atingir aqui agora 25% aí da expansão e conseguimos também marcar mais uma aqui no meio, 12,5% é o máximo que eu recomendo. Olha lá, temos já os pontos de resistência, pontos de suporte. Nesse momento, então, nós temos aqui o SHA-USD trabalhando exatamente na primeira fatia aqui da expansão superior, tá? Ele tá ali mais ou menos nos 50% dessa fatiada que eu fiz, né? Se a gente for observar aqui, ó, esse ponto, ele tá ultrapassando ali, né? Começando a ultrapassar os 50% aqui dessa região que eu marquei, e essa região é exatamente a região que nós vamos começar a olhar lá no gráfico M15, tá? Mas antes, eu sempre falo sobre esse padrão muito conhecido aqui também no gráfico semanal, que é sempre a correção ali, ó, nos 50% de uma vela expressiva como essa, né? Esse padrão, ele tende a acontecer em velas como essa, né? Velas sem pavio ou com pavio muito curto lá em cima ou embaixo, se fosse uma vela de baixa, né? Ele retorna, faz aqui a correção nos 50% e depois ele dá continuidade aí na tendência de alta, tá? Esse padrão ele pode acontecer na próxima semana, não é garantia de que isso vá acontecer. O sinal de que isso poderá acontecer vai ser quando o mercado voltar e romper aqui, ó, essa região, tá? Ele rompendo aí o 23,21 para baixo, então vocês podem esperar que essa correção aqui possivelmente vai acontecer. Só que é claro, né, pessoal, que vocês não precisam colocar como alvo lá os 50% da vela, né? Vocês podem pegar, por exemplo, aqui, ó, essa fatiada que eu fiz aqui, ó. Podem pegar esse pedacinho aqui, tá? Projetem para baixo aqui, ó, que vocês já vão ter aqui mais ou menos aí a direção, né, o alvo que vocês podem pegar, tanto aqui, ó, esse alvo aqui, né, o 22,91, ou então aqui nesse 50% ali que foi projetado da expansão de cima. Esse 50% aqui, ó, pequenininho, ele já é uma grande tendência lá no gráfico M15, ele é o 23,06, ele pode ser um ponto aí para vocês se basearem, né, como alvo. É claro, né, pessoal, que isso não é uma recomendação, é simplesmente uma análise que eu estou fazendo, aonde vocês podem pegar o conhecimento e aplicarem aí na estratégia de vocês, tá? Então esse ponto de venda aqui, ele pode sim acontecer, tá? E isso vai ser refletido já no início da semana, conforme for aí o comportamento do gráfico. Agora aqui no M15, já estamos aqui no gráfico M15, a gente consegue observar aqui as linhas que eu marquei para situações de venda, né? Exatamente aqui os pontos, ó. Mas é claro que nós precisamos também compreender que aqui em cima existe essa resistência, a resistência mais importante aí já do domingo, um suporte aqui embaixo também bastante importante, e é nessa região que vocês precisam ficar de olho já no começo da semana. A tendência do gráfico macro é de alta, mas a próxima vela da próxima semana agora, ela pode ser de queda. Uma vela vermelha de queda significa tendência de baixa aqui no M15 e com isso vocês vão ter aí oportunidades de venda, tá?
Então, vamos começar falando sobre essa oportunidade de venda, né? Se a gente vier aqui, ó, marcar essa tendência de alta, acompanhando a tendência, a gente consegue observar que existe aqui um ponto, ó, exatamente no rompimento da própria linha de tendência dessa alta aqui, ó, que vai dar nesse 50%. Aqui vocês têm condições de marcar um canal. É claro que a tendência é de alta, existe aqui essa última vela, né? Ela deve ser levada em consideração. Então vocês vão marcar, né? Vocês podem começar marcando aqui por cima, tá? Na sombra aqui, ó, dessas velas, né? Que vai coincidir com essa última vela aqui. É possível também pegar todo esse movimento aqui, ó, de expansão e retração do gráfico. Vocês podem marcar o canal e projetar para baixo. Esse aqui é um canal mais largo, tá? Esse canal ele é um canal mais largo. Esse canal ele vale tanto para compra quanto para venda, tá, pessoal? Mas vocês precisam ficar espertos aí com essa região aqui, ó, que o gráfico pode dar uma travada aqui e isso vai fazer com que vocês possam, né, sair no 0 a 0, já que a linha de entrada está aqui, ó, tá? Então projeta aí um canal para baixo. Após o rompimento do canal, ele já vai ter rompido aqui esse suporte. Vocês já podem travar no 0 a 0, mas tem que tomar cuidado, né? Ele pode retornar, vocês vão sair no 0 a 0, mas a segunda operação tem que ficar de olho aí se isso acontecer, tá? Pode ser que essa venda seja uma falsa operação de venda, isso é muito comum também acontecer em grandes tendências de alta assim do gráfico macro, e aí vocês precisam de repente dar uma segurada aí, tá? Mas esse canal aqui, ó, ele ficou, então, vamos medir aqui o canal, tá? Os dois canais, 1.800 pontos, tá? Realmente é um canal extremamente largo aí. Para quem tem conta muito pequena já fica um pouco mais difícil, né? Então, o que fazer numa situação como essa? Vocês podem simplesmente pegar todo esse movimento aqui, ó, né? Essa máxima e essa mínima aqui da tendência, e vocês vão marcar aqui os 50% e vão formar então o canal principal. Então nós vamos ter o canal de referência ali em cima, tá? E a zona neutra embaixo, tá, pessoal? Nisso vocês conseguem fazer então a marcação um pouco mais tranquila, né? Ele vai perder aqui esse fundo. Se ele perder o fundo, ele vai buscar essa mesma expansão aqui, ó, ele vai buscar aqui para baixo, tá, pessoal? Mas é preciso ficar de olho aí nesse movimento já na abertura, né? Tem que ficar esperto com esse movimento, mas é sim uma oportunidade. Se ele romper aqui para cima, vocês têm que ficar de olho então numa situação de compra com essa resistência aqui, ó. Essa resistência ela vai ser o ponto chave aí já para o início da semana, já no domingo, né? O mercado pode abrir em gap já, inclusive rompendo essa região. É importante tomar muito cuidado, mas em compensação ele vai estar perdendo aqui, ó, o último topo. Ele perdendo o último topo, da mesma forma a expansão aqui, ó, da tendência, ela vai ser replicada aqui para cima, só que o ponto crítico está exatamente aqui, ó. Então é necessário tomar cuidado com essa resistência. Dá para traçar uma estratégia aí para fazer a trava lá pelo M1. Fazendo a trava no M1, vocês vão puxar dois canais de M1 para cima e vocês conseguem realizar a trava no 0 a 0 antes mesmo dele atingir essa resistência aqui, que é o 22,34. Ele rompendo essa resistência no andamento aí da operação de vocês, é claro que vocês conseguem olhar para horizontes maiores, como por exemplo aqui em cima, no 23,48, é a próxima resistência mais expressiva que nós buscamos lá do gráfico semanal. Então, é essa medida aqui, ó, dessa expansão, né, desse canal aqui, é a mesma aqui para baixo. Então, situação de compra e situação de venda tá válida aí já para o início da semana. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise aqui no XAUSD e desejo para vocês aí uma excelente semana. Deixem nos comentários se vocês estão curtindo as análises, o que vocês estão achando aí da sequência de vídeo que eu tô postando para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!